Anteriormente eu trouxe um vídeo extremamente doloroso com as 5 maiores sequências de derrotas da história do UFC. E eu acredito que muita gente se surpreendeu, porque teve bons nomes, bons lutadores que acabaram aparecendo nessa lista, nessa vergonhosa lista. Mas hoje vamos falar do contrário, uma lista em que se seu nome aparecer você tem que se orgulhar. A gente vai falar agora das 5 maiores sequências de vitórias da história do UFC. E olha só, pessoal, foi curioso fazer essa lista, foi um tanto estranho, porque teve muita gente, muitos lutadores que estão empatados com a mesma sequência de vitórias. Então assim, o título do vídeo vai ser as 5 maiores sequências de vitórias da história do UFC, mas vão ter uns 10 lutadores aqui que eu vou falar. Mas enfim, sem mais delongas, vamos falar das maiores sequências de vitórias da história do UFC. Eu já falei isso umas 3 vezes nesse vídeo, mas vamos lá. Número 5, Islam Makhachev, 12 vitórias seguidas. Bom, na verdade, em quinto lugar temos 4 lutadores empatados com uma sequência de 12 vitórias seguidas. São eles Alexander Volkanovski, Amanda Nunes, Tony Ferguson e Islam Makhachev. Sim, o Tony Ferguson aparece na lista de maior sequência de derrotas e vitórias da história do UFC. O cara é simplesmente... O cara é brilhante. É fora de série que nem o Santa Cruz. Mas eu coloquei o Islam Makhachev na frente dos outros porque ele é o único que tem a sequência ativa. Ele ainda não perdeu essa sequência de vitórias. A Amanda teve a sua série interrompida pela Juliana Pena em 2021. O Ferguson foi parado pelo Justin Gaethje em 2020. E o Volka foi parado pelo próprio Makhachev esse ano. Então desses 4, apenas o Islam Makhachev continua com as 12 vitórias seguidas. E ainda pode aumentar essa marca. O atual campeão dos leves está invicto desde 2016, mas a maioria dos nomes que ele venceu nessas 12 vitórias foram desranqueados. Os destaques vão para Charles do Bronx, Alexander Volkanovski e Arman Tsarukyan. Número 4, Khabib Nurmagomedov e Georges St-Pierre, 13 vitórias seguidas. Mais um empate aqui entre 4 lutadores, dessa vez o Khabib, o Georges St-Pierre, o Max Holloway e o Demetrius Johnson, todos com 13 vitórias seguidas. Mas somente as sequências do Khabib e do Georges St-Pierre ainda estão tecnicamente ativas, porque eles se aposentaram com vitória. O Max Holloway teve a sequência quebrada lá em 2019, quando perdeu para o Dustin Poirier, e o Demetrius Johnson teve a sequência quebrada em 2018, quando foi derrotado pelo Henry Cejudo. Khabib foi campeão dos leves e se aposentou invicto com 29/0 no MMA, sendo que as 13 últimas lutas foram no UFC e ele venceu todas. Além disso, ele bateu vários nomes de peso, como Rafael dos Anjos, Conor McGregor, Justin Gaethje, Dustin Poirier, Edson Barbosa e Gleison Tibau. Já o Georges St-Pierre é um dos maiores da história. Ele foi campeão dos médios e 2 vezes campeão dos meio-médios. Ele venceu 13 disputas de cinturão na carreira, batendo Carlos Condit, Nick Diaz, Michael Bisping, BJ Penn, Matt Hughes e muitos outros. Já é um dos maiores da história, não tem muito o que falar. Número 3, Kamaru Usman, 15 vitórias seguidas. Finalmente um colocado redondo, não tem mais ninguém empatado, só tem o Kamaru Usman em terceiro lugar. O nigeriano, ex-campeão meio-médio do UFC, viveu uma fase incrível de 2015 até 2022. Ele venceu 15 lutas seguidas, incluindo 6 disputas de cinturão. E durante vários anos ele era o número 1 do UFC, o lutador número 1 no ranking peso por peso. E bateu Colby Covington, Leon Edwards, Rafael dos Anjos, Demian Maia, Jorge Masvidal. Particularmente eu acho que foi muito bacana ter vivido e acompanhado o auge desse cara. Foi um dos meus reinados favoritos dos últimos anos. Muita gente reclama que o Kamaru Usman era chato, não sei o quê, mas se você parar pra analisar um pouquinho, a única luta chata do reinado dele como campeão foi a primeira luta com Jorge Masvidal. Porque a luta com Woodley ele dominou, a primeira luta com Covington foi uma das melhores da história da categoria, a revanche com Masvidal ele nocauteou, o Durinho ele nocauteou e a segunda com Covington também foi muito boa. Foi um reinado divertido, mas infelizmente tudo acabou em agosto de 2022. Quando ele foi nocauteado pelo Leon Edwards e também perdeu a revanche imediata, perdendo também o cinturão e as 15 vitórias que ele tinha no UFC. Número 2, Anderson Silva, 16 vitórias seguidas. E chegamos no maior lutador brasileiro de todos os tempos e o maior peso médio de todos os tempos. Anderson The Spider Silva, que teve, na minha opinião, o mais icônico reinado da história do UFC. Ele foi campeão dos médios de 2006 até 2013, defendendo o cinturão 10 vezes seguidas. E nesse período, ele acumulou 16 vitórias em sequência, não só no peso médio, mas também com alguns nocautes,
nos meio pesados. E claro, batendo grandes nomes, Vitor Belfort, Dan Henderson, Chael Sonnen, Rich Franklin e muitos outros caíram na teia do Homem-Aranha. Oficialmente, no livro de recordes do UFC, Anderson Silva é dono da maior sequência de vitórias da história, já que a sequência dele é limpa, não teve nenhum empate ou luta sem resultado, foram 16 vitórias seguidas, até ele ser derrotado pelo Chris Weidman lá no UFC 162. Então, oficialmente no UFC, ele é o cara que tem a maior sequência de vitórias da história. Mas aqui no canal eu que faço as regras, então vou ter que colocar outra pessoa em primeiro lugar. E acho que vocês já sabem quem é. Número 1, Jon Jones, 18 vitórias seguidas. Vamos lá, por que oficialmente o Jon Jones não é o dono da maior sequência de vitórias da história do UFC? Porque no meio dessas 18 vitórias seguidas, houve uma luta que ficou sem resultado, que foi a revanche contra o Daniel Cormier, que ele venceu, mas foi pego no doping depois da luta e teve o resultado anulado. Por causa disso, o UFC considera oficialmente que a sequência de vitórias do Jon Jones acabou ali, com essa luta sem resultado. Então no livro de recordes aparece apenas 13 vitórias seguidas. Só que depois daquela luta sem resultado, o Jon Jones venceu mais 5 lutas. Mas vamos ser justos, apesar da luta ter ficado sem resultado, ele não perdeu aquela luta pro Cormier. Na verdade, ele venceu. E de 2010 até hoje, 2023, ele não perdeu nenhuma luta. Ele tá invicto a 19 lutas, são 18 vitórias e um no contest. Isso também é um recorde no UFC. Sendo assim, eu vou desconsiderar essa luta anulada e colocar o Jon Jones em primeiro lugar com 18 vitórias seguidas. Eu poderia ir até além e desconsiderar também aquela desqualificação que ele sofreu contra o Matt Hamill, que é a única derrota da sua carreira. Mas querendo ou não, aquilo ali foi oficialmente uma derrota, então preciso considerar. Sobre o Jones, acho que dispensa comentários. Ele hoje é o campeão dos pesos pesados e foi 2 vezes campeão dos meio pesados. Ele é o maior campeão da história do UFC, com 15 títulos, que inclui vitórias contra 8 ex-campeões do UFC. E pelo menos aqui, no ponto de vista do canal, ele é o dono da maior sequência de vitórias da história da organização. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.